Nida? Não. Leonida. Que giro. Toda a gente me chama Nida. Nunca ouvi falar desse nome. Pronto, é diferente, vês? É mesmo. Eu sou médica interna de saúde pública, se diz-vos alguma coisa? Não. Saúde pública é uma especialidade. Trabalhamos nos centros de saúde. Não lidamos diretamente com doentes. O nosso âmbito é muito mais a nível populacional. Pronto, só para perceberem que não é bem a médica que vocês estão habituados, a médica de família. Em que consiste o cancro? What is the definition of cancer? O cancro é uma proliferação anormal de células. Normalmente as células crescem, desenvolvem-se e depois morrem. Quando temos cancro, as células que deveriam morrer não morrem e formam-se novas células. Então temos a formação de um tumor. Os tumores podem ser malignos ou benignos. Se for um tumor maligno, pode pôr em causa a vida das pessoas. Quais os cancros mais frequentes nesta região? Which are the most common cancers in the region? Depende do tipo de informação que vocês querem. Os dados mais fidedignos que nós temos são relativos a dados de mortalidade, ou seja, os cancros que provocam mais mortes. Se estivermos a falar no Conselho de Famalicão, em 2010-2012, os cancros que provocaram mais mortes foram, por ordem decrescente, o tumor da traqueia, brônquios e pulmão, o tumor do cólon e reto e depois o tumor do estômago. Se estivermos a falar em termos de mortalidade, que irá mais de encontro à vossa pergunta, estamos a falar em termos de frequência, se estivermos a falar em termos de morbilidade, ou seja, em termos de frequência, são nesta região os mesmos cancros, troca é a ordem. Os que mais matam são o tumor do cólon e reto, seguidos do tumor do estômago e depois traqueia, brônquios e pulmão. Também podemos fazer distinção entre sexos. Os mais prevalentes em 2014 aqui em Famalicão no sexo feminino foram o cancro da mama, no sexo masculino o cancro da próstata. Quais os sintomas de alerta para a existência de um possível cancro? What are the warning signs of the existence of a possible cancer? O cancro pode provocar muitos sintomas diferentes. Por exemplo, o espessamento ou o aumento do nódulo na mama ou noutro local do corpo, um sangramento sem causas bem definida, uma tosse ou uma rouquidão que não passa, uma ferida que não cicatriza, por exemplo, se a pessoa está a ganhar ou a perder peso sem haver uma causa aparente, ou uma sensação de fraqueza ou de cansaço extremo. Mas estes sintomas podem ser provocados ou não por cancro. O segredo é procurar perceber a causa destes sintomas o mais precocemente possível, indo ao médico de família. Através de que métodos é possível detectar o cancro da mama e do pulmão? Through which methods can we detect breast cancer and lung cancer? Quanto ao cancro da mama, a ferramenta mais eficaz que os médicos dispõem é a mamografia, ou seja, uma recolha de uma imagem da mama através de raio-x. Analisando essa imagem, se for encontrada alguma alteração suspeita, o médico pode tentar perceber o que é que se passa, pedindo uma nova ecografia, novos exames ou até mesmo uma biópsia. Para o caso do cancro da mama. No caso do cancro do pulmão, não existe ainda um exame de rastreio. O que é que nós fazemos? Quando há sintomas suspeitos, aconselhamos a pessoa a dirigir-se ao médico, o médico irá explorar e tentar perceber o que é que está por trás daqueles sintomas e dando origem a um diagnóstico precoce. Pensa que o autoexame é eficaz na detecção do cancro da mama? Do you think self-examination is effective in breast cancer detection? Não há evidência científica da efetividade do autoexame. O autoexame serve essencialmente para consciencializar a mulher de que tem o risco de vir a desenvolver cancro da mama. Então, sempre que ela efetua o autoexame, está-se a responsabilizar pela sua saúde e poderá identificar as lesões mais cedo. No entanto, o autoexame não substitui a mamografia de rasteio. Há alguns fatores de risco que potenciem o aparecimento do cancro da mama e do pulmão? Are there any risk factors that enhance the appearance of breast cancer and lung cancer? Os fatores de risco para o cancro são vários. No caso do cancro da mama, há alguns identificados, mas que são inalteráveis, como é o caso do aumento da idade, da história familiar ou pessoal do cancro da mama, algumas alterações genéticas e alguns que podemos alterar, nomeadamente a inatividade física, a obesidade depois da menopausa.
No caso do cancro da mama são basicamente estes. No caso do cancro do pulmão, os fatores de risco são mais bem conhecidos e estão especialmente relacionados com o consumo de tabaco. Sejam eles cigarros, cachimbos, charutos ou até mesmo a exposição ao fumo de tabaco passivo, ou seja, eu estou perto de alguém que está a fumar. Outros fatores de risco conhecidos são também a exposição ao fumo ambiente, ao radão, ao amianto. O ideal é evitá-los. Qual o comportamento a adotar para prevenir o aparecimento destes cancros? What kind of behavior should we adapt in order to prevent the onset of these cancers? A manutenção de um estilo de vida saudável, nomeadamente o consumo de uma alimentação variada, pobre em gorduras, rica em fibra, em fruta, em vegetais, a prática regular de exercício físico, ajudam a prevenir muitas doenças, incluindo o cancro. No entanto, especificamente para o cancro do pulmão, nós sabemos que a melhor forma de prevenir é evitar o tabaco. Não fumar, não iniciar o consumo seria o ideal, ou então deixar de fumar. Por muitos anos que aquela pessoa fume, nunca é tarde para deixar de beneficiar das vantagens de deixar de fumar. O que distingue os diferentes estádios do cancro? What distinguishes the different stages of cancer? O que distingue o estadio da doença é o tamanho, a extensão do tumor. Para planear o tratamento do cancro, o médico precisa de saber a extensão da doença, precisa de saber o tamanho do tumor naquele local, precisa de saber se já há uma metastização para os gânglios linfáticos e precisa saber se já há uma metastização para o resto do organismo, aquilo que nós chamamos de uma metastização à distância. Quais os tratamentos mais eficazes para combater tanto o cancro da mama como o cancro do pulmão? What are the most effective treatments against both breast cancer and lung cancer? O tratamento do cancro depende muito do estadio da doença e é sempre específico para cada doente. Ou seja, quando estabelece um plano de tratamento, o médico vai ter em conta não só o tamanho da doença, como também os fatores daquele doente, a idade, as outras patologias de base. E depois vai estabelecer, junto com o doente e com a restante equipa, um plano específico para aquele doente. O plano de tratamento do cancro inclui muitas vezes radioterapia, quimioterapia, ambas. Pode incluir ainda terapêutica hormonal ou química, sempre dependendo do tamanho do cancro e da pessoa. Quais os efeitos secundários mais graves desses tratamentos? What are the most serious side effects of these treatments? Os efeitos secundários dependem especialmente do tipo de cancro e da extensão da doença. Para cada pessoa, o médico irá informar sobre quais os efeitos secundários e de que forma é que poderemos evitá-los. Apesar de incomum, existe a possibilidade de ser detectado cancro da mama no homem. Existe alguma diferenciação de género na abordagem a este tipo de cancro? Although uncommon, is it possible to detect breast cancer in men? Is there any gender differentiation on the approach of this type of cancer? Os homens têm uma pequena quantidade de tecido que fica por trás do mamilo e é aí que podem desenvolver o cancro da mama. Portanto, a probabilidade de um homem desenvolver cancro da mama é menor do que a probabilidade de uma mulher. Normalmente, acontecem nos homens com mais de 60 anos e, como não estão tão alertados para a possibilidade de ter cancro, detectam-no mais tarde. Por isso, o tratamento muitas vezes é mais difícil porque a doença já está mais extensa. A cura é possível? Is healing possible? Com o avanço da medicina, com o avanço dos tratamentos e com o diagnóstico cada vez mais precoce dos cancros, muitas pessoas são curadas. No entanto, mesmo depois de curada, aquela pessoa precisa de ser avaliada periodicamente pelo seu médico, devido à possibilidade da doença reaparecer. Muito obrigada. Muito bem. Thank you.